Obrigado, Vera. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do deputado Paim, do senador Paim, é que eu vim daquele tempo da Constituinte ainda. Também, do tempo da Constituinte, mas é que a semana passada eu estava numa audiência sobre mais ou menos o mesmo tema aqui na Câmara dos Deputados. Então, desculpa. Então, agora, senador Paulo Paim, pelo convite ao Conselho Nacional de Saúde para estar aqui. Como a Socorro, presidente do Conselho, está aqui, também eu vou restringir a minha fala mais com relação à questão da AIDS. Não consigo falar muito apenas da questão da AIDS, sempre trago, porque dentro do Conselho a gente acaba trazendo as questões de uma forma mais ampla, mais plural, né? Mas eu sou Carlos Duarte, sou representante do Movimento Nacional de Luta contra a AIDS no Conselho Nacional de Saúde. Lá também faço parte da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, ANAIDS, e sou pessoa vivendo com HIV/AIDS há mais ou menos 25 anos. E nesse período, com certeza, a gente não pode negar que muitos avanços a gente teve no combate à epidemia de AIDS. Os medicamentos, enfim, hoje a gente vive mais com AIDS do que se morre com AIDS. Lá no início da epidemia, se morria com AIDS com uma facilidade absurda, né? Hoje continua se morrendo muito com AIDS. E talvez esse seja das principais questões, né, que a gente tem que colocar. Por que, apesar da gente ter várias questões que podem impedir as pessoas de morrerem com AIDS, ou pelo menos fazer com que as pessoas que morram com AIDS morram por outras causas de velhice, digamos assim, e a gente continua tendo tantas pessoas que morrem com AIDS no Brasil? Vamos restringir ao Brasil, não tanto com relação ao mundo todo. Mas por que se morre tanto de AIDS no Brasil ainda, se a gente tem um sistema único de saúde, que ele tem como seus princípios a universalidade, a integralidade, a igualdade, a equidade, enfim, descentralização, como o próprio Léo falou aqui, e a participação social, controle social, e a gente ainda continua com números tão grandes de morte de AIDS, em torno de 12, 13 mil pessoas por ano morrendo de AIDS no país. Mas, apesar de se morrer menos do que se morria antes, viver com AIDS não é fácil, é bastante difícil viver com AIDS, porque são muitos medicamentos. Existe hoje medicamento, uma dose única, existem vários avanços, mas, na verdade, as pessoas que vivem com AIDS ao longo do tempo vão desenvolvendo outras doenças crônicas a partir da medicação, muitas vezes, como diabetes, como outras questões mais, que acabam dificultando a adesão ao tratamento como um todo. E eu acho que essas são questões importantes de serem frisadas. Viver com AIDS é possível, mas não é bom. Acho que por aí que a gente deve começar. Com relação à epidemia, hoje a gente fala muito de populações chaves para combater a epidemia de AIDS. Então, são as 5 populações que o Léo já citou aqui, o próprio Ivo também, né? Então, gays e homens que fazem sexo com homens, transexuais e travestis, usuários de drogas, prostitutos masculinos, prostitutas femininas, são as 4 populações. Não é muito diferente das populações lá do início da epidemia, que na época eram chamadas de grupos de risco, né, que são praticamente as mesmas populações, talvez colocando aí na época a questão das pessoas com hemofilia e algumas outras, mas são basicamente as mesmas populações. E se a gente sabe que são as mesmas populações, digamos assim, que são mais atingidas pela epidemia, como é que a gente não consegue, de fato, enfrentar essa epidemia no Brasil e no mundo, digamos assim? Tá? Então, coloco assim, essas populações são as populações, daí juntando com direitos humanos, essas são as populações que têm mais exclusão social. Elas têm um histórico de exclusão social imenso. São as populações que menos têm acesso a serviço de saúde, que mais são barradas nas escolas, que mais são barradas em vários lugares pelo preconceito e pela discriminação. Então, obviamente, são as pessoas que, de uma certa forma, têm uma autoestima muito baixa. E uma autoestima muito baixa acaba gerando um processo de adoecimento por não se cuidarem, enfim, por uma série de questões sociais
que envolvem isso. Então, a gente entra muito nessa questão, nos determinantes e condicionantes de saúde, que é fundamental para que a gente trabalhe todas as questões de adoecimento. Então, o SUS tem isso como base. Se tu não trabalhar a questão dos determinantes e condicionantes de saúde, a gente não consegue avançar nas questões ligadas à saúde. E com essas populações com histórico de exclusão, isso se acentua mais ainda. Então, as travestis, por exemplo, na audiência passada, se falou das travestis, uma representante do movimento de travestis estava lá, e ela falou que essa população é uma população absolutamente invisível em todos os dados de doenças no Brasil, todos os números, inclusive nos dados apresentados na mesma audiência essa, que é simplesmente as travestis e transexuais não estavam nos dados apresentados. Foi uma das reclamações que foram feitas. Então, isso é uma constatação que essa população, ao ser excluída, fica muito difícil dela conseguir acesso e conseguir adesão a tratamentos, né? Que isso tudo se dá a partir desse acesso. Então, se fala muito hoje na questão da testagem, que é fundamental, porque talvez dos fatos que leva as pessoas a adoecerem de AIDS e morrerem de AIDS é porque elas têm pouco acesso ao serviço e pouco acesso à testagem. Então, elas não sabendo que são soropositivas, elas não têm como se acessar o serviço de saúde. E daí se pergunta assim, acho ótimo, quanto mais se amplia a testagem, melhor. Mas não adianta apenas ampliar a testagem, tem que garantir que essas pessoas, depois de testadas, tenham condições de acessar os serviços. Então, a gente acessa hoje, em organizações sociais, o teste. Mas como é que depois se faz? Porque daí tu consegue, a partir das organizações sociais, de fato, tu ter um acesso maior a essa população. Porque essas organizações, eu falei organizações sociais, mas são organizações da sociedade civil, organização social parece OS, então a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, são organizações da sociedade civil, elas são fundamentais nesse trabalho. Mas o Estado tem que garantir que, após esses exames feitos, as pessoas identificadas como positivas consigam acessar nos serviços. Só que esses serviços, eles continuam sendo excludentes, preconceituosos e discriminatórios. Então, como é que a gente vai acessar esse serviço? Tem que haver uma política de combate a essa discriminação. Eu acho que o movimento negro faz isso muito bem, quando ele luta contra o racismo institucional, que é uma realidade nesse país. A população negra tem menos acesso que a população branca em todas as questões, não só na saúde, isso é uma questão fundamental de direitos humanos, mas essas populações, digamos, com histórico de exclusão, elas sofrem a mesma questão do racismo institucional, não racismo, de discriminação institucional. E se a gente pensar que grande parte dessa população, dentro da lógica da população brasileira, também são negros, entende? Então, isso vai ampliando, é negro, é mulher, é homossexual, travesti, enfim, isso amplia. Como é que nós vamos trabalhar para que esses serviços não excluam essas pessoas depois? Se esses serviços incluírem, conseguir, daí sim a gente vai conseguir, de fato, entrar nessa política 90-90-90, que ela é fundamental, mas tem que garantir que esse acesso esteja garantido a essas pessoas. A questão do medicamento, o medicamento, a gente sempre lutou por acesso a medicamento. Tanto que muitas vezes se fala da judicialização no Brasil, e a gente não pode esquecer que a própria política de AIDS ela foi provocada por ações judiciais. Lá na década de 90, 94, 95, quando a medicação surgiu, nós conquistamos a medicação através de ações judiciais. Só que eram tantas ações judiciais que era mais fácil ao Estado definir como uma política de acesso universal, de fato, como diz a Constituição, entende? Não foi nenhuma invenção, nós utilizamos a Constituição brasileira e a lei do SUS para garantir isso, para que, de fato, um direito fosse garantido. Então, é óbvio que a gente quer que as pessoas todas sejam tratadas, entende? E tenham, de fato, acesso à medicação.
Só que esse acesso à medicação, ele não pode ser visto apenas como uma forma de evitar a transmissão do HIV. Ele não tem que ser visto apenas como uma forma de prevenção para outras pessoas. Ela tem que estar... Aí entra a questão da saúde coletiva e a saúde individual. Não existe saúde coletiva sem respeito à saúde individual, e vice-versa. Entende? Então, são coisas que andam juntas. Então, o direito a medicamento também vai ser fundamental, é fundamental, mas desde que a pessoa que vai, ela tenha consciência da necessidade de tomar a medicação, ela tem informação para isso. Sim, obrigado. Ela tenha informação para isso, ela tenha condições de fazer a opção, se aquele é o seu melhor momento de vida para tomar a medicação, porque depois de iniciado o tratamento, nunca mais vai parar. Então, a gente tem que saber que essa é uma medicação de uso contínuo para o resto da vida. E não é uma tuberculose que, em 6 meses, se tu fizer o tratamento, tu está curado. E o abandono do tratamento à tuberculose é imenso nesse país. Ele é muito mais do que a Organização Mundial da Saúde fala, que é em torno de 5%. Aqui no Brasil, nós temos 10% a 15% de abandono de tratamento para a tuberculose. E a gente sabe muito bem, através das políticas de tuberculose, que não é a pessoa que abandona o tratamento, e sim o serviço que provoca o abandono da pessoa ao tratamento, pela discriminação, pelo preconceito e tudo mais, pela mesma dificuldade de acesso e da forma como ele é recebido no serviço de saúde. Então, essas coisas têm que ser muito bem pensadas, como é que a pessoa se sente ao ingressar nesse serviço, para ela começar um tratamento de forma consciente, ela tendo autonomia para começar esse tratamento, e não esse tratamento criminalizar ela se ela não quiser tomar a medicação. A outra questão fundamental, que eu acho que o Léo tocou já nesse assunto, mas é sempre bom reforçar, que é a questão do PL 198. O PL 198, além de ele criminalizar a transmissão do HIV, ele amplia a discriminação em cima dessas populações com histórico de exclusão, porque ele coloca a responsabilidade individual em cima dessas pessoas, além de todo o preconceito e discriminação que já tem, que as pessoas que vivem com HIV/AIDS vivem, entende? Ela amplia porque criminaliza. Criminalizando é exatamente isso, as pessoas vão abandonar o serviço porque elas não vão querer ser reconhecidas como tal. E isso amplia ainda a questão das travestis, transexuais, dos profissionais do sexo, e a gente sabe que a transmissão ou a relação sexual se dá pelo menos entre 2 pessoas. Entende? Se vai haver a transmissão, é pelo menos entre 2 pessoas. E a autonomia e autocuidado tem que ser das 2 partes. Entende? A gente sempre disse lá no GAPA que primeiro, a gente tinha que usar preservativo, nós, pessoas soropositivas, tínhamos que usar preservativo para preservar a nossa saúde. Entende? Para evitar novas infecções, evitar DST, sífilis e outras doenças mais, para preservar a nossa saúde. E, obviamente, preservando a nossa saúde, nós estamos preservando a saúde do outro. E a outra pessoa, a mesma coisa, ela tem que usar o preservativo para garantir a sua saúde, e não a saúde do outro. Então, essa disputa entre saúde coletiva e saúde individual, de fato, ela não existe, porque uma não sobrevive sem a outra. Então, nós temos que levar isso junto. E isso é respeito aos direitos humanos, é respeito à autonomia das populações, é respeito à autoestima, trabalhar essa questão. Acho que isso é fundamental. A outra questão, a gente fala muito em PrEP, PEP, e só para dar um exemplo da PEP. A PEP se dá, é fundamental a gente ter novas tecnologias de prevenção, não tem a menor dúvida, nós temos que incentivar isso, são tecnologias que existem, todo mundo está cansado do uso do preservativo. Mas a PEP vai se dar nesses mesmos serviços desestruturados, nesses mesmos serviços discriminatórios e com preconceito, porque a pessoa vai ter que ir lá. Dou um exemplo bem tranquilo. Essa semana, ligaram para o celular para pedir onde é que faria um PEP em Porto Alegre. Tá? Daí, nós passamos a informação, olha, em tal lugar está disponível a PEP, em tal serviço, pode ir lá. Agora, uma coisa, não conta a história bonitinha que tu está contando, deixa a história mais dramática, tá? Ou seja, mais carregada de preconceito e discriminação, e tu coloca ainda nessa questão que tu foi indicada
por fulano de tal do GAPA. A pessoa, ao chegar no serviço, a primeira coisa que fez foi ligar para nós e dizer assim, olha, não estão querendo me atender. Mas tu falou que é do GAPA? Não, só um pouquinho. Ah, agora vão me atender. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é desrespeito aos direitos humanos, porque não é por ser o GAPA ou não ser o GAPA, é simplesmente uma pessoa que teve uma informação maior, conseguiu chegar no serviço e ser atendida. Agora, ela usou de uma influência que não deveria ser usada. Ela deveria ser acolhida no serviço, entende? Mas não aconteceu isso. Então, essas são questões fundamentais para a gente trabalhar esse respeito aos direitos humanos. Estou encerrando aqui, eu acho que é essa a questão fundamental que a gente tem que trabalhar. E obrigado.